Bom, meus amigos, eu gostaria de fazer esse vídeo de uma maneira, explicar de uma maneira clara e didática sobre o sufismo. Sufismo é o lado místico do Islã. Vamos conhecer e entender um pouco mais sobre o sufismo. O sufismo é a via mística do Islã. Seu objetivo é purificar o coração dos homens, levando o praticante a atingir a união total com Deus. Esse é o objetivo do sufismo. Embora se considere que a corrente mística sufista tenha nascido nos primeiros tempos do Islã, representada por uma sucessão de sábios e ascetas que surgiram no Iraque, no século 8, ela só foi realmente institucionalizada a partir dos séculos 10 e 11, e não foi antes do século 12 que surgiram as primeiras grandes ordens, ou taricas. As taricas são as grandes ordens. No princípio, os mestres reuniam em torno de si alguns discípulos. Quem eram esses discípulos? Os derviches, que iam de um lugar para outro em busca de ensinamento. Em seguida, foram fundados conventos ou centros de oração, destinados ao que abrigar os mestres e seus alunos. Apesar do caráter monástico desses conventos, isso não supunha de modo algum o celibato. Aliás, a maioria dos grandes místicos era casada, ninguém praticava o celibato, como os padres. Esses centros eram, na verdade, lugares privilegiados para a oração e o retiro, onde realizavam todas as práticas sufistas. Recebiam tanto homens como mulheres, e sua porta era aberta para o exterior. Além disso, os membros, uma vez admitidos, eram considerados todos irmãos e se encontravam em pé de igualdade. Olha que lindo! Até o século XII, esses conventos eram isolados, muito isolados. A partir de então, eles se reagruparam em ordens mais amplas, reconhecendo um mestre comum e praticando uma disciplina e um método idênticos, a tarika. Ao longo dos séculos, muitas vezes, os derviches se colidiram com o islamismo ortodoxo e suas práticas foram proscritas, como ainda é o caso hoje em dia. Em alguns países muçulmanos acontece isso. A natureza mística do sufismo se apresenta como uma sequência de experiências pessoais que compõem uma busca espiritual interior, levando o homem a realizar a unidade com Deus e reencontrar sua natureza perfeita, entre aspas, recordando sua origem divina e espiritual. Para recordar essa origem divina, os sufis praticam o zikr, termo que significa ao mesmo tempo, entre aspas, recordação, entre aspas, menção, entre aspas, lembrança, entre aspas, evocação, entre aspas, rememoração. O zikr se baseia na repetição de atributos e nomes divinos de Alá, e é também o nome dado à cerimônia sufi. As cerimônias são repletas de orações, músicas, e dependendo da ordem sufi, dependendo dessa ordem, a famosa dança cósmica dos derviches, ou derviches rodopiantes, aqueles que dançam e ficam rodopiando. Segundo a doutrina sufi, o cosmo, Bahia, é delineado por 5 reinos, ou mundos, de Alá: Aut, reino do Laut, reino do intelecto; Jabarut, reino do poder; Malakut, reino dos anjos; e Nasut, reino da realidade física, mortal. É o mesmo princípio da Sefirot judaica, a árvore da vida, da Cabala judaica, é o mesmo princípio. Eu procurei aqui explicar um pouco sobre o sufismo, para que vocês entendam mais a respeito do que esse lado místico, do que o Islã faz. Ele tem um lado místico, o Islã, e é muito lindo, e esse lado místico é o sufismo. Eu já vi os derviches dançando, aquela dança cósmica, eles girando, acontece muito. É uma das correntes do islamismo. Não são todos que praticam a dança cósmica com os derviches, ou derviches. Espero que vocês gostaram, tá?
Obrigado mais uma vez.